pesquisador James Odhiambo trabalha na região nordeste da África do Sul há 11 anos, tendo seus trabalhos científicos enraizados nas mais importantes reservas da região. Ele já estudou abates de búfalo, invasões de coalizões, infanticídios de leões e dezenas de episódios que fariam um observador comum perder o sono. Mas na manhã do 8º dia daquele setembro, quando ele encontrou o corpo do leopardo na beira do poço de Lough Kinniey, ele ficou parado por alguns minutos sem conseguir escrever nada, porque sabia que a perseguição havia chegado ao fim. O leopardo era um macho adulto, um animal de 60 quilos, de pura velocidade e agilidade, um predador que divide a savana com leões há milhões de anos e que sobreviveu até hoje exatamente porque sabe quando fugir, quando se esconder e quando a batalha é impossível de se vencer. Esse leopardo específico era conhecido pelo nome de Código L14. James o monitorava havia 3 anos. Era um animal hábil, experiente, o tipo de indivíduo que o ecossistema raramente perde. Ao observar o corpo, ele percebeu a traqueia esmagada. As marcas na garganta eram inconfundíveis. Eram dentes de um felino maior com uma fúria descomunal. Um leão. Ou melhor, uma leoa vingativa que estava perseguindo esse animal há dias. Ela não se alimentou, ela apenas se vingou. Ao longe, a silhueta da leoa descansava, provando para Odhiambo que ela era a autora do crime, e não se importava em revelar isso. A questão que Odhiambo não conseguia tirar da cabeça enquanto olhava para aquele corpo não era como um leopardo experiente havia morrido assim. A questão era: por que uma leoa solitária, magra, com lacerações frescas no focinho e mancando da pata, havia cruzado 17 quilômetros em 7 dias, ignorando toda a presa disponível no caminho para chegar especificamente até ele? E por que ela não se alimentou? Apenas se vingou. O que ele não sabia ainda era que aquela leoa estava destruída por dentro muito antes de qualquer garra inimiga a tocar. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você vai acompanhar uma história sobre o que acontece quando uma mãe perde a única coisa que ainda aprendia a vida. Sobre a linha invisível entre o instinto animal e algo que perturbadoramente se parece muito com uma decisão humana de não seguir em frente. Você vai entender porque James Odhiambo, após 11 anos de campo, disse que aquele foi o único episódio que o fez questionar o que ele pensava saber sobre como a mente de um animal selvagem funciona. Deixe seu like, se inscreva e vamos ao vídeo. Ao finalizar seu relatório sobre o leopardo L14, James compartilhou com o mundo uma trajetória lendária de uma leoa. Esse predador em questão não tinha um nome oficial nos registros do acampamento. Eles a chamavam de Nazerian, que no dialeto Ma significa aquela que é abençoada pela paz. O nome era uma ironia que o destino ainda estava preparando para entregar em cheio. Nazerian pertencia a um bando pequeno, mas estável, que ocupava a região privilegiada na reserva. Um território de boa qualidade, com acesso à água permanente e uma densidade razoável de presas. Não era o coração do Serengeti, mas era um lar. E na savana, lar é tudo. Então o pesadelo chegou em forma de rivais. 2 machos nômades, ambos no auge físico, vindos do norte. Não foi uma invasão ruidosa. Começou com rugidos noturnos às margens do território, com marcações sobrepostas, com tensão crescente por dias. E então, em menos de uma semana, a guerra territorial simplesmente liquidou o único macho protetor do bando. O que se seguiu foi o protocolo cruel, porém comum na biologia dos leões: eliminação de filhotes. Os novos dominantes a abater a descendência do rival caído. Ao matar os filhotes do antigo rei, os machos forçam as fêmeas a entrarem no cio novamente em semanas, em vez de esperar 1 a 2 anos. É eficiência reprodutiva escrita em sangue. As leoas adultas do bando cederam, não por covardia, por matemática da sobrevivência. 3 fêmeas não detêm 2 machos adultos no auge de sua forma física. Não existe essa equação. Mas Nazerian tinha um filhote que ela não estava disposta a perder. Afinal, toda sua prole havia morrido no momento do nascimento, sobrando um único filhote. E ela fugiu com ele, deixando suas 2 irmãs. Isso
por si só já é uma anomalia comportamental digna de registro. Leoas não costumam abandonar a segurança numérica do bando, mesmo em invasões. A pressão social e a proteção coletiva geralmente superam o instinto individual. Mas Nazarian carregou o filhote na boca, cruzou os limites do território familiar e desapareceu nas planícies abertas, sozinha, sem aliadas e sem estrutura. A vida de uma leoa nômade solitária não é uma aventura, é uma sentença. Sem outras fêmeas para caças cooperativas, ela tinha que abater presas suficientes tanto para se alimentar quanto para produzir leite. Sem proteção de macho, cada rugido noturno de coalizão estranha era uma ameaça real, a ela e ao seu filhote. E sem território fixo, cada movimento era uma invasão no mapa de algum outro predador. Encontrar com hienas agora seria seu fim. Ela vivia em um estado permanente de déficit calórico, dor muscular e alerta máximo. Mas o filhote ainda sobrevivia, e isso parecia bastar para ela. James Odhiambo os localizou pela primeira vez 6 semanas após a dissolução do bando original. O que veio antes disso foi informações dos guias da reserva. Nas anotações do seu diário de campo, a entrada é curta, mas carrega um peso que qualquer biólogo reconhece entre as linhas. Leoa solitária com filhote único, aproximadamente 6 a 8 semanas, condição física da fêmea abaixo do ideal, filhote em condição surpreendentemente boa. Havia uma nota ao lado, estatisticamente improvável. E ele estava certo. A taxa de mortalidade de filhotes de leão antes de atingir a vida adulta é de aproximadamente 80% no Serengeti. 80%. Em condições normais de bando estável, com proteção de machos, com caças cooperativas de múltiplas fêmeas. Nazarian estava tentando fazer isso sozinha, exausta, sem território e sem rede de apoio. Aquele filhote não era apenas o seu filho, era um milagre estatístico com patas. E ela sabia disso da única forma que importa na savana, que não é intelectual. Era visceral, estava nos murmúrios baixos que ela emitia ao limpar o pelo dele. Estava na forma como ela o reposicionava constantemente para o lado mais protegido de qualquer afloramento rochoso. Ele era a razão pela qual ela ainda acordava. Foi a fome que cometeu o erro, não Nazarian. Na natureza, o predador mais letal raramente é o que você vê, é o silencioso, o invisível. É aquele que não ataca de frente, ele drena aos poucos, até que não sobre mais nada para te salvar. Com o seu patrimônio, a lógica da selva é idêntica. Existe um ladrão que nunca vai arrombar a sua porta, mas todo mês ele entra e leva embora um pedaço do que você levou anos construindo. E ele tem nome, se chama inflação, imposto mal planejado, se chama dinheiro parado no lugar errado. E o pior, ninguém te ensinou a se defender. Patrimônio sem estratégia é castelo sem muro. Na AUVP, em 8 semanas, o Raul Sena te mostra exatamente como fechar cada uma dessas brechas. Para quem já tem um patrimônio maior, eles vão além. Uma consultoria personalizada para blindar, organizar e fazer o seu dinheiro multiplicar. Mas eu vou ser direto, esse programa foi feito para quem já tem uma renda mensal acima de R$ 4.500. Se esse é você, cada mês sem estratégia é um mês que o predador ganha terreno. Não precisa digitar nada. Aponta a câmera do celular para o QR Code na tela ou clica no link fixado nos comentários. São 10 segundos. Você descobre o seu perfil e o caminho para multiplicar e proteger o que te custou anos para construir. Depois de 3 dias sem uma caça bem-sucedida, com o leite diminuindo e o filhote mais agitado que o normal, ela tomou uma decisão forçada pela biologia. Havia um antílope a aproximadamente 2 km, numa área de campo aberto acessível. Uma caça solitária possível, mas que exigia distância e tempo. Ela escondeu o filhote em um afloramento rochoso. Era o esconderijo que eles usavam com frequência. Aquele afloramento estava a 1 quilômetro de uma acácia onde um leopardo macho adulto havia instalado sua área de domínio há 2 anos. Um leopardo que James conhecia muito bem, pois era um dos seus objetos de estudo. L14 era o tipo de leopardo que torna a coexistência com leões possível na savana porque domina a arte da invisibilidade. 70% do tempo que Odhiambo passava tentando localizá-lo era tempo perdido. O animal simplesmente não aparecia. Movia-se numa frequência própria ao entardecer e durante o dia, sempre tangenciando as áreas de movimentação dos leões sem jamais entrar em rota de colisão.
Naquele dia, algo o deslocou da rota habitual. Talvez a pressão de um grupo de hienas que Odiambo havia registrado a nordeste naquela manhã. Talvez apenas o acaso aleatório que a savana distribui sem aviso. O leopardo viu a leoa se afastar, mas o filhote não viu o leopardo chegar. A morte foi rápida, que é a única misericórdia que esse tipo de episódio contém. Não foi crueldade, não foi fome dominante, foi o cálculo frio de um predador eliminando um futuro competidor de 150 quilos antes que ele tivesse a chance de se tornar uma ameaça real. Talvez assim, a leoa também se afastasse do seu território. L14 carregou parte da carcaça para os galhos mais altos da acácia. Mas havia sobrado sangue na pedra. Havia sobrado o cheiro almiscarado e inconfundível marcado em tudo. Nasseria voltou da caçada com carne fresca, arrastando entre os dentes. Ela já tinha comido um pouco, porém não o suficiente para repor o que necessitava. Mas quando sentiu o cheiro do intruso, ela soltou a presa a 200 metros do afloramento e emitiu os murmúrios baixos que sempre traziam um filhote correndo em sua direção. Silêncio. O filhote não apareceu. Quando a leoa se aproximou do esconderijo, viu o sangue, sentiu o cheiro. Sabia que o seu filhote, sua única razão para continuar, tinha virado presa de leopardo. Ela não rugiu. A leoa abandonou a caça que tanto precisava e começou a rastrear o inimigo. Imediatamente. O que a natureza esperava naquele momento era que o instinto de sobrevivência prevalecesse. Uma leoa solitária, mal nutrida, sem filhote para proteger e, portanto, sem o hormônio do vínculo maternal conduzindo suas decisões, deveria comer, recuperar energia e seguir o fluxo da savana para o próximo dia. É o que o ecossistema está calibrado para produzir. Mas Nasseria não seguiu o protocolo. O leopardo, que tinha visão privilegiada, percebeu o perigo se aproximando e fugiu. Ela seguiu o cheiro do leopardo para o norte, para dentro da área mais densa de vegetação, movendo-se com uma economia de gestos que Odiambo descreveu como perturbadora. Sem pressa desnecessária, mas também sem desvios. O focinho alternando entre o chão e o nível médio do ar, compilando o mapa olfativo do inimigo com a metodologia de quem não tem pressa, porque a decisão já foi tomada e não há nada que vá mudá-la. No segundo dia, ela ouviu. L14 estava numa acácia alta. O cheiro do sangue do seu filhote ainda estava impregnado nele. A acácia estava a quase 3 metros do chão, no ponto mais baixo. Uma leoa não sobe a acácia. A física não permite. Existe apenas uma espécie de leão que consegue subir em árvores com destreza, e não era o caso dessa mãe enlutada. Nasseria se deitou na base da acácia e esperou. O sol naquele período do ano não tem misericórdia. L14 estava alimentado, mas tinha calor. E mais importante, tinha sede. A altura o protegia da leoa, mas a altura não tem água. As horas passaram. O leopardo mudava de posição nos galhos, reposicionava o corpo à procura de sombra, e sempre que olhava para baixo encontrava os olhos âmbar de Nasseria fixos nele, com a imobilidade de uma pedra. Na calada da terceira noite, ele calculou o único movimento disponível. Saltou furtivo de galho em galho até uma árvore vizinha, desceu pelo lado cego e desapareceu na escuridão para o leste. Ao amanhecer, a leoa percebeu o galho vazio. Farejou o chão ao redor da árvore em círculos progressivos até encontrar a trilha. Retomou a perseguição. Magra e desidratada, porém firme. Ela parou apenas para beber a água de uma poça. Foi nesse momento que a estratégia mudou. E foi essa mudança que fez James Odiambo perceber que estava documentando algo fora do padrão comportamental que ele conhecia. Ela parou de seguir o rastro. Em vez de continuar rastreando o caminho exato que L14 havia percorrido, ela parou, ficou imóvel por um longo tempo e então marchou em linha reta para o oeste. Não para onde o leopardo havia ido, para onde ele, eventualmente, teria que ir.
Havia um único ponto de água isolado no setor que os leopardos da região utilizavam quando queriam evitar as áreas de concentração de leões. Odiambo conhecia aquele ponto. Era o poço feito pela própria reserva. O local era péssimo para emboscadas, aberto e com uma visibilidade disponível em todos os ângulos. Por isso, os leões não caminhavam por ali. Ela chegou ao poço horas antes do anoitecer. Se posicionou a 7 metros da borda d'água, no meio da grama baixa e seca, o único esconderijo disponível naquela área. Se achatou contra o chão e esperou. L14 chegou no início da madrugada, movendo-se com toda a cautela que o instinto de um predador experiente comanda. Parou várias vezes, farejou, olhou. O vento soprava a favor da leoa, carregando o cheiro dele em direção a ela e levando o dela para longe. Ele não encontrou nada que o alertasse. O leopardo então abaixou a cabeça para beber água. Nasséria explodiu da grama baixa a 3 metros de distância. Odiambo estava a quase 200 metros em um carro fechado, em madrugada profunda. Ele mal conseguia ver com clareza o que acontecia. O que ele registrou foi o som, um impacto curto e seco e um grunhido. E então silêncio. Um silêncio que veio rápido demais para uma luta longa. A física tinha sido simples e devastadora. 140 quilos contra 60. Velocidade de saída de quem estava parado contra a velocidade de chegada de quem veio de longe. E a mandíbula de uma leoa trava com uma força que a traqueia de um leopardo não foi construída para resistir. L14 não sofreu por muito tempo, o que é talvez uma misericórdia que ele não concedeu ao filhote de Nasséria. Quando a adrenalina baixou, o que restou foi uma leoa ofegante, cortada no focinho pelas garras que o leopardo conseguiu acionar em reflexo antes de perder a consciência. Mancando da pata direita, onde uma garra havia penetrado fundo suficiente para atingir o tendão. Ela não devorou a carcaça. Queria apenas se vingar. Isso foi o detalhe que mais perturbou Odiambo quando ele chegou ao local ao amanhecer e reconstruiu a cena. Uma leoa que havia passado dias em déficit calórico severo, que havia ignorado presas disponíveis durante toda a perseguição, que chegou ao confronto final sem reservas energéticas adequadas, estava a centímetros de 60 quilos de proteína e não tocou. Ela havia bebido água lentamente, com o focinho sangrando na superfície do poço. E então havia caminhado para longe, mancando, deixando o corpo do leopardo intocado na beira do poço. Odiambo a avistou ao longe, mas a perdeu de vista às 6h42 da manhã, segundo as anotações. Ela sumiu na direção da planície aberta, e ele não a localizou novamente. Provavelmente a leoa ferida e debilitada perdeu sua vida para hienas ou outros leões. A natureza não constrói narrativas morais. Ela não distribui vitória para os merecedores nem derrota para os culpados. Ela simplesmente aplica pressão, e aquilo que resiste à pressão permanece. Aquilo que não resiste, desaparece, e o ecossistema continua indiferente ao resultado. O que Nasséria fez durante aqueles dias existe fora dessa lógica de uma forma que a ciência ainda não tem linguagem completamente adequada para descrever. Talvez não tenha sido a vingança no sentido que nós atribuiríamos a uma mente humana, mas também não foi simplesmente instinto operando no piloto automático. Havia uma persistência ali que cruzou os limites do comportamento esperado. Ela encontrou o leopardo, ela fechou o ciclo que a natureza havia aberto. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver isso. Deixe seu ponto de vista nos comentários e, por favor, clique no like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui.